Seja muito bem-vindo ao podcast, o podcast onde um bom papo vale dinheiro. Aqui a conversa é direta, inteligente e sem enrolação. Nós falamos sobre investimentos, mercado, planejamento financeiro e tudo relacionado à construção e preservação de um patrimônio. Só que de uma forma leve, prática e simples, para você entender, se divertir e conseguir aplicar no seu dia a dia. Podcast, a conversa que gera valor. Fala pessoal, hoje estamos aqui com o nosso co-founder e sócio da RV4. Ele começou a vida profissional dele como engenheiro, fez a escola de engenharia em Mauá. Ele tem uma empresa familiar, a Grisante Máquinas, que para mim é novidade, não sabia, descobri agora lendo a bio dele. Ele é co-founder aqui na RV4, como eu já falei, gestor geral e um dos assessores que mais performa aqui, sócio da RV4 Capital, e hoje separou um tempinho para poder dividir com a gente um pouco da sua história e os caminhos que levaram ele a ter muito sucesso. Seja bem-vindo, Rafael Grisante. Fala, França, obrigado, né? Foi um prazer aí poder estar compartilhando um pouquinho, né, da minha trajetória, não só como empresário, mas como assessor, né? Muita gente me pergunta como que é o meu dia a dia, o que que eu faço, como que foi para começar, né? E acho que é um prazer poder compartilhar um pouquinho e poder ajudar as pessoas que querem saber um pouco mais. Que bom que você falou por aí, que eu já quero começar do começo. Eu queria entender como que era a sua vida, o que te levou a escolher ser assessor de investimentos lá atrás, quando era um mercado extremamente novo. Como é que foi esse processo? Cara, eu tinha uma consultoria financeira, né, onde o nosso trabalho era fazer planejamento financeiro, finanças pessoais, né? A pessoa estava lá quebrada, estava com dificuldade de sair das dívidas ou tinha um descontrole financeiro, e aí o meu trabalho era aconselhar, consultar e dar um direcionamento para a pessoa começar a guardar dinheiro, para a pessoa começar a dar os primeiros passos. E aí a gente fazia essa consultoria e dava treinamentos e cursos de finanças pessoais. E nosso bolo foi crescendo de alunos que aprendiam a como guardar dinheiro. Só que aí depois começou a surgir uma demanda deles, que é o quê? Agora eu já guardei dinheiro e eu faço o quê com dinheiro? Isso foi em que ano mesmo? Aloco? Foi em 2013 e 14. Tá. Né? 2013 era a nossa consultoria financeira, ali início de 14 começou a ter muita demanda disso. Agora eu consegui começar a guardar, tá sobrando dinheiro. Aonde eu aloco? E aí eu falava, tenho um CDB do banco, tenho um fundo DI do banco e tudo. Só que aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nesse universo de investimentos, e na época eu descobri, em 2014, a profissão de assessor de investimentos, né? E em 2014 eu fiz a primeira reunião com a corretora, né? Para poder entender o que precisava para poder abrir um escritório e tudo. E só que a gente achou na época que não era o momento, porque a gente ainda estava construindo uma base de clientes da consultoria. E aí a gente falou, não dá para a gente criar várias coisas ao mesmo tempo. E um ano depois, de 2015, a gente já tinha uma base um pouco maior de alunos, e a gente falou, agora a gente já tem essa base de alunos, então agora eu vou dar continuidade. Então a gente acabou fazendo a consultoria para eles, vendendo a consultoria, e depois eu falei, não, agora eu vou te ajudar a guardar dinheiro e vou te ajudar, por exemplo, a chegar no seu primeiro R$1 milhão. E aí a gente utilizou a RV4 Investimentos como principal empresa para poder dar continuidade nesse atendimento. E aí em 2015 nós fundamos a RV4 Investimentos. E desde então, eu, por exemplo, tenho clientes dessa época. Eu tenho clientes que em 2013 fizeram um workshop comigo. A gente ensinou ali como que guarda dinheiro, pegamos a planilha de finanças e contas a pagar e receber, fazer o orçamento. E eu tenho clientes que chegaram hoje, eu tenho uma cliente específica que ela superou R$3 milhões. Legal. E ela não conseguia inicialmente guardar dinheiro. Então isso é muito prazeroso, né? Cara, eu vou aproveitar que você falou isso e vou sair um pouquinho aqui do meu roteiro, mas eu queria ouvir de você um pouco sobre essa questão do dinheiro relacionado ao emocional das pessoas, né? Porque, teoricamente, é algo tão simples como não conseguia guardar e começou a guardar. Não sei se no caso específico ela começou a ganhar mais, mas eu vejo que tem muitas pessoas que ganham um valor que poderiam guardar e não conseguem por questões emocionais. Como é que foi essa experiência para você? Assim, primeiro que eu comecei a quebrar um pouco desse tabu que as pessoas acham que o mercado financeiro você vai ficar milionário.
né? E eu mostrava para as pessoas que as pessoas vão ganhar dinheiro com o negócio delas. Se ela é um trabalhador CLT, ela vai ganhar dinheiro como? Ela se capacitando, ela estudando, ela melhorando para poder aumentar a renda dela e, consequentemente, segurar os gastos. Não é numa grande tacada nos investimentos que a pessoa vai ficar milionária. Mas o que eu consigo garantir é que, a partir do momento que ela está fazendo a parte dela, dessa consciência de guardar dinheiro, de segurar um pouquinho, né, as despesas, eu consigo fazer com que esse bolo cresça de forma mais rápida. Mas precisa ter um bolo. E esse bolo ele é constituído pelo esforço do trabalhador, da pessoa mesmo, né? E o principal ponto que eu acredito aonde eu vejo que eu tive muito sucesso é em pegar essa pessoa lá atrás e trazer essa consciência dela de que é necessário ter um planejamento, porque quando você tem um planejamento você consegue ter um passo a passo, mas o que foi fundamental é o acompanhamento. Quando eu estava com a consultoria financeira e a gente fazia os nossos cursos e palestras, existia um início e um fim do serviço. Porque a partir do momento que ela fez o treinamento, acabou. A partir do momento que ela parou com a consultoria, acabou. O grande segredo que eu acredito que foi eu acompanhar essas pessoas e na parte de investimentos eu conseguiria fazer isso. Então esse era o principal ponto que eu queria, era dar longevidade para essa pessoa, e aí eu garantiria que se eu conseguir fazer com que essa pessoa guarde dinheiro e comece a acumular, eu vou ter esse cliente aqui fidelizado pro resto da vida, né? E aí você vai ficar 5, 10, 15, 20 anos. Só que eu preciso que dê certo. Então, eu preciso que dê certo, eu fiz como? Eu me comprometi com o cliente também. Eu me comprometi com ele em guardar dinheiro. Eu ajudei ele nesse caminho, né? E tentando tomar as melhores decisões. Muitas vezes nessa hora, o cliente acaba... a gente vira um confidente, um psicólogo, né? E às vezes o cliente, eu tô pensando em trocar de carro. Que é natural, você começa a ganhar um pouco mais. Primeira coisa, Rafa, tô pensando em trocar de carro. E aí? E isso é pura emoção, né? Nesse momento. E aí o meu papel era trazer a razão. Cara, animal, é legal que você tá ganhando mais, tudo, mas será que faz sentido? Vamos dar uma olhada no nosso planejamento? Se você trocar de carro, esse nosso planejamento vai demorar tanto tempo, né? Vai ter dificuldade nisso. Agora, será que não dá para você segurar mais 1 ano, 2 anos ali? Né? 1 aninho. E aí essa diferença da troca de carro a gente guarda, e aí daqui 1 ano a gente tem essa mesma conversa. Então na hora que você consegue trazer esse lado racional, a pessoa já para de... Ela sempre agiu só por impulso, né? E aí na hora que você tem alguém racional ali, acaba que é um contraponto. E assim, França, tá tudo bem se a pessoa, não, é o meu sonho, eu quero ter, tá tudo bem. Desde que ela entenda as causas e consequências, que a maioria das pessoas não fazem isso. Então, assim, tudo bem. Então, assim, pra você tá bom, você ter um sonho realizado agora e a gente postergar esse outro sonho para mais 2, 3, 4 anos. Se a pessoa fala, tá tudo bem, tá tranquilo, agora o problema é que as pessoas vão colocando os pés entre as mãos, fazendo um monte de coisa e não faz a menor noção para onde está indo, né? Então acho que o principal papel meu é despertar esse senso crítico, essa racionalidade, né? E eu conseguindo acompanhar, eu consegui mostrar, né, isso e ajudar nessas escolhas e decisões. Legal. Para quebrar um pouco o clima sério, você tem alguma história engraçada do começo para dividir com a gente? Ou sua, da sociedade, algum perrengue que vocês passaram, ou de algum cliente? Putz, cara, perrengue, assim... assim, não foi muito fácil quando eu comecei, né? Assim, eu comecei a consultoria, tudo, eu quebrei, né? Assim, eu tava com uma situação financeira bem delicada. E o meu trabalho do meu sócio, do Vitor, a gente precisava, durante 2 semanas, a gente precisava fazer 2 eventos por mês, né? Então era de sábado que a gente fazia, 2 eventos por mês. Então eu tinha 2 semanas, eu e ele, para prospectar, para convidar, para que eu conseguisse encher uma sala
E aí nessa sala a gente pagava o aluguel da sala no hotel, tinha que ter um coffee, tinha que ter as coisas, né? E passava dinheiro para poder imprimir a apostila, tudo do curso. E aí a gente conseguia fazer o quê? Era aquele desespero de 2 semanas eu e ele ligando, tentando convidar e vamos fechar, né? E aí o nosso desespero chega a ser engraçado, mas aí nos hotéis, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas quando você fecha um dia no hotel, tem algumas restrições, né? Pô, eu posso levar minha água? Eu posso levar um galão de água? Cara, isso pra gente era um desespero na época. Porque a pessoa passava lá, entrava às 9 da manhã, na hora que a gente fechou o coffee, tava tudo incluso. Então era um preço fixo, tava tudo incluso. Mas na hora que a pessoa ficava das 9 da manhã até às 6 da tarde, que era o nosso curso, e a gente não podia levar um galão de água, tinha que ser água do hotel. E a água do hotel era sempre aquelas garrafinhas, aqueles copinhos. E, cara, a gente começava a suar frio, porque era bem contadinho ali a nossa margem. E aí o pessoal ia lá e toma água, e toma água, e toma água. E aí o meu sócio ficava desesperado. Cara, a gente até hoje conta essas histórias. A gente lembra dessa história. Cara, imagina um dia que a gente se preocupou no custo, no quanto que as pessoas estavam tomando de água pra gente. Mas assim, a gente passou na pele, né? Eu passei na pele também essa questão de contenção de custos, né? E como que eu faço para poder crescer e enriquecer? Cara, é você fazendo mais, é você entregando mais do que precisa, você realmente se preocupando genuinamente, trabalhando muito. E na hora que começa a vir os louros, é você se controlar, né? Porque na hora que você parece um passarinho enjaulado lá, né? Nesse momento, na hora que você começa a ganhar dinheiro, para você começar a sair da caixinha e começar a comprar tudo que você vê pela frente. E eu acabei aplicando em mim, né, na minha vida, exatamente o que eu falo para os meus clientes, né? Então, um ponto que eu sempre falo para eles começa a ganhar dinheiro, mantenha o seu custo de vida sempre uns 2 anos para trás de como você está hoje. Se você ganhar R$5.000 por mês, seu custo de vida lá em 4 mil, porque você guarda 1.000, ganhei R$6.000. Aí você fica 1 ano vivendo com esses 6.000, ganhando 6.000, vivendo com 4. Mais 1 ano, então são 2 anos, que possivelmente na hora que você tiver o aumento para 7, é a hora que você vai sair do seu custo de 4 para 5. Eu sempre deixei esses 2 degraus assim, de 2 anos para deixar o meu patrimônio começar... Porque no começo é difícil, né? Você formar aquele bolo. Porque no começo você tem lá R$1.000 que você guardou, você junta mais 1.000, deu 2.000. Aí agora que a gente está num juro super alto, R$2.000, 1% disso é o quê? Não é nada. Aí você fala, nossa, eu deixei o dinheiro parado lá 1 mês para render R$2. Aí a pessoa desanima, né? Então você tem que ter alguém ali junto para poder mostrar o caminho, né? Perfeito. E falando de trajetória, eu percebo que desde que a profissão começou, muitos assessores tiveram muito sucesso e ganham aí perto de 3 dígitos ou até mais que isso, e também vi muitos escritórios dentro dessa jornada, alguns que prosperaram, como a RV4, e outros que sucumbiram no processo, tanto assessores quanto escritórios. Eu queria ouvir um pouco a sua visão mais macro, assim, pensando na carreira de assessor e de escritórios, você que, né, passou por todos os estágios, desde assessor até virar um gestor de um escritório. Isso eu acho que é um ponto que eu tento sempre falar com o time aqui, né? A profissão de assessor de investimentos, o assessor de investimentos ele é um vendedor, né? Ele é comercial. E na grande maioria dos casos, se ele vende, ele recebe comissão. Se ele não vende, ele não recebe comissão. Eu acho que o principal ponto eu acho que aonde está a grande cilada disso, onde está o grande problema, e aí eu vejo onde muitos sucumbiram, primeiro que você trabalha por performance. Então quanto mais você performar, mais você ganha. Então você tem que ter uma disciplina, uma gerência do seu tempo muito bem alinhada ali no seu propósito, porque é muito fácil você se auto-sabotar, né? No seu dia a dia, você acha que você está trabalhando, mas na verdade você está fazendo alguns afazeres, mas você não está sendo nada eficiente.
né? E aí chega no final do mês, a pessoa vê que não teve aquela remuneração que ela queria, né? Então, a primeira coisa que eu vejo que faltou muito no mercado é um alinhamento de expectativa, né? É assim, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que é ainda uma das profissões que mais vai crescer nos próximos anos, sem dúvida nenhuma, porque o dinheiro ainda está muito concentrado nos bancões. Quando eu comecei, a gente tinha, em 2015, 1% do dinheiro dos brasileiros estavam fora dos bancos, estavam em corretoras independentes. Hoje está perto de 10%. 10 anos depois, está perto de 10%. 90% do dinheiro ainda está nos bancos. Então, assim, tem um oceano azul. Mas as pessoas normalmente se iludem e acham que elas vão ganhar dinheiro rápido, vão crescer rápido na carreira, né? Eu acho que se você tem realmente um pensamento genuíno, com foco no cliente, no longo prazo, é uma das profissões que mais realmente pode dar dinheiro para você, né? Tendo uma liberdade de horário, uma liberdade financeira, né? Mas você tem que ter as suas expectativas alinhadas nesse ponto, porque se você entra e começa a ganhar muito dinheiro logo que você entrou, tem coisa errada, né? O que é coisa errada? Você está fazendo alocação principalmente, você está vendendo produtos que muito provavelmente não fazem sentido para aquele cliente. Então, um grande ponto que eu vejo, e assim, o que é muito forte para mim, é assim, os valores que eu tenho, né? E o que eu quero levar de valores para os meus clientes. Então, assim, se eu quero um cliente que eu não quero um relacionamento longo com ele, eu quero um relacionamento de 1, 2 anos, você faz o que você quiser, você coloca um monte de produto nele, vende um monte de coisa que não faz sentido, porque para mim a vida útil desse cliente é 1, 2 anos. Só que, cara, dá trabalho demais você prospectar um cliente, dá trabalho demais você conseguir encantar esse cliente, fazer com que ele abra a conta, ele abra o patrimônio dele para você, que é o bem, tirando a família, o maior bem dele é o patrimônio que ele construiu. E aí, depois você começar a fazer alocações de devidas 1, 2 anos ali, o cliente ele não é bobo, né? E aí ele vai começar a perceber e você vai ver que em 1, 2 anos você perdeu o cliente, né? Então, perdeu o cliente, aí você começa um trabalho novo de prospecção. Eu sempre tive muito, desde que eu comecei, mesmo a gente passando dificuldade no começo, né? A gente sempre pensou, não, a empresa ela tem que CNPJ na frente, né? Ah, mas e a pessoa física tá meio ferrada. CNPJ na frente, né? A gente sempre pensou uma forma de que o cliente, a partir do momento que ele entrou, cara, enquanto a RV4 for RV4, enquanto o Rafael for assessor, esse cliente vai ser atendido por mim. Vai ser atendido. Então, se eu montei com ele um planejamento que em 10 anos ele vai se aposentar, eu vou acompanhar ele ao longo desses 10 anos. E fazendo isso, é natural que você não vai fazer alocações malucas. Porque você faz uma alocação maluca hoje, às vezes o cliente não percebe daqui a 1 ano, mas daqui 2 anos ele vai perceber. E aí ele sai. Agora, se eu quero um cliente que vai ficar 10 anos no mínimo, cara, eu preciso realmente fazer uma alocação ali adequada, né? E muitas vezes, quando você pensa no longo prazo, a remuneração em D0 é menor. Tem remuneração? Tem. Só que ela é menor. Então, essa expectativa ela tem que estar muito bem alinhada, né? Você não vai ganhar dinheiro a qualquer custo, até porque você está trabalhando com o dinheiro dos outros, né? É uma baita de uma responsabilidade. Então, eu vejo que se você estiver bem alinhado a essa expectativa, né, todo assessor novo que vem aqui, o que a gente tenta fazer é mostrar para ele aonde ele pode chegar e como chegar. Mas a gente em nenhum momento vende que dentro de 2, 3 anos ele vai estar ganhando 50 mil por mês. Isso não existe. Se ele estiver começando a ganhar, isso tá errado, né? Então eu vejo que esse alinhamento de expectativa é super importante e o que eu sei, no meu ponto, por que eu consegui esse sucesso nesse caminho, é porque eu sempre pensei no longo prazo. Perfeito. Falando em longo prazo, assim, falando do seu começo, né, assim, mais da fase inicial, não da fase que você vive hoje, o que você enxerga de rotina, de conhecimento, da dinâmica de um assessor que quer chegar onde você chegou? Tá, bom, primeiro assim, no caso assim, eu
eu não trabalhei em banco, eu não tinha clientes já de banco nem nada, né? Então eu não tinha ali uma lista já de clientes que eu cuidava de patrimônio. Porém, quando eu comecei a RV4 Investimentos, eu já tinha alguns clientes que eram da consultoria. Mas independente se eram da consultoria ou se eram de investimentos, o nosso principal trabalho, meu e do Vitor, quando nós fundamos, era assim, era o tempo inteiro no telefone. O tempo inteiro. Prospecção. Começou inicialmente com a nossa rede de relacionamento muito próxima, de primeiro familiares. Aí eu tinha uma apresentaçãozinha que eu fazia explicando que o que era o FGC, que na época a XP não iria quebrar, que o seu dinheiro estaria seguro. E aí eu juntava 2, 3 familiares, colocava na televisão da sala e fazia uma apresentação ali. Era isso, basicamente era isso. Né? E aí depois com os nossos amigos, e isso foi o quê? Inicialmente eu tinha uma lista, e essa lista eu classificava lá entre clientes quentes, morno e frio, que a gente usa aqui, mas os mais próximos, depois aqueles que você consegue esquentar ali e virar um mais próximo, e aqueles frios que uma hora você vai falar. E basicamente era assim, prospecção o tempo inteiro, né? Porque naturalmente, quando eu tenho poucos clientes, eu não tenho tanto trabalho de alocação, eu não tenho tanto trabalho de pensar, como que eu vou alocar e agora? Não, cara, qual que é o principal trabalho quando você começa? É prospectar, é pegar o telefone, ligar, né, e marcar reunião, né? E aí o ponto que lá atrás é que era um mercado novo, não tinham pessoas ali junto comigo para me orientar, né? Pô, vai por esse caminho, fala disso. Não, a gente acabou desbravando ali. Mas o principal ponto era a ligação, né? Aí eu fazia o processo comercial, conseguia abrir a conta do cliente, depois trazer o dinheiro, e não era muito dinheiro. Na época, quando a gente trazia 50 mil reais de um cliente, a gente recebia bônus, né, da corretora quando conseguia trazer uma TED de 50 mil reais. Então mudou muito isso. Só que aí depois vem o segundo problema, que cara, você falou para o cliente que você vai acompanhar, você falou com o cliente que você vai trilhar esse caminho com ele, então você precisa fazer isso. É o principal ponto que eu vejo as pessoas. Aí você precisa combinar as duas coisas muito bem. Eu até hoje, 10 anos sendo assessor de investimentos, eu continuo prospectando, eu continuo abrindo novas contas. A diferença hoje é que eu seleciono as contas que eu abro. Então, assim, isso aqui faz sentido eu abrir, eu mesmo atendo. Se não, eu passo para o meu time atender. Mas até hoje, eu busco formas novas de me relacionar com grupos que eu não me relaciono. Eu frequento confrarias, frequento grupos de empresários, frequento lugares novos sempre para me relacionar, clubes e tudo, para que eu gere novos leads e a minha lista sempre tenha novas pessoas. E isso é uma coisa. Por quê? Porque eu acredito que assim eu vou estar sempre afiando o machado, né? Afiando o machado, né? E aí eu tenho que ter exatamente o mesmo dedicação para fazer esse acompanhamento, para poder realmente entregar o que eu falei que ia entregar. Aí é onde as pessoas, eu vejo que é o segundo grande problema, né? Ou as pessoas são muito comercial, ou as pessoas são muito técnicas. E, cara, você precisa ter a organização e ter a questão do raciocínio lógico de uma alocação e de entender como você vai fazer esse acompanhamento ao longo dos 10 anos. Mas, cara, você tem que ser comercial, você tem que ser um cara que conversa, tem um cara que se relaciona, você tem que ser um cara que na hora que o cliente chega e você escuta ele, você fala pouco e você mais escuta ele, porque dali você vai tirar realmente os sonhos que ele quer, você vai tirar as dores que ele tem. Então, assim, é muito difícil você conseguir balancear isso, mas precisa, né? Eu acho que pensar num assessor de sucesso tem que ter essa combinação. Tem que ter um cara que seja estudioso, um cara que tenha técnica, mas que seja um cara vendedor, realmente um cara comercial, um cara que... E aí você consegue fazer esse
que seja mais fácil, né? Então, o que eu falei, até hoje eu capto. E aí, depois, como que eu faço com a parte técnica? Aí é a questão de estudos, de alocação. Hoje, por exemplo, aqui a gente tem um time que olha a alocação. Então, a gente só precisa seguir essa alocação, ter um entendimento, né? Mas aí eu vejo que o segundo pulo do gato é o relacionamento que você vai gerar com esse cliente ao longo dos anos, né? É você realmente tentar fazer parte da família, é assim, qual que é o grande sucesso na hora que fala no assessor? É quando aquele cliente te convida para o aniversário do filho, quando aquele cliente te convida para o casamento, ou te convida para uma viagem. Aí você fala, cara, eu consegui realmente gerar uma conexão. Porque é nesse relacionamento que aí sim você vai conseguindo cada vez trazer mais credibilidade, segurança, o patrimônio vai crescendo, e aí é onde vem as excelentes indicações. Que é o segundo principal ponto, né? Porque hoje, todo mundo que eu tinha que falar da minha rede de relacionamento, eu já falei. Ou é cliente ou não quis ser cliente, né? Eu tenho muita gente que não quis ser cliente no começo e depois virou cliente, porque é natural que... Eu tenho até uma história depois, se quiser que conte, de um cliente que foi uma perseverança ali minha, né? Mas você precisa o tempo inteiro gerar novos clientes, porque isso te movimenta, te dá, né? Só que assim, ao invés de eu buscar fora, eu busco muito dentro. Eu trato meu cliente bem, eu faço um bom relacionamento e aí eu peço recomendação para ele. Pô, faz sentido esse trabalho que eu tô fazendo com você? Tá gostando? Tô. Tá te ajudando? Pô, Rafa, tá ótimo. Pô, então você acha que tem algum amigo seu que eu posso ajudar assim como eu te ajudo? Então assim, os meus novos clientes... A grande maioria, não vou dizer 100%, mas a grande maioria são clientes que vêm de indicações de clientes meus, né? E aí isso te dá uma credibilidade, fica muito mais fácil poder abrir a conta, fica muito mais fácil o relacionamento, né? Processo menos doloroso. Né? Muito menos, mas no começo não tem jeito. É pegar o telefone. E hoje em dia o pessoal ele quer fazer mandar mensagem no WhatsApp, né? Cara, eu acredito muito. Primeira coisa é pegar o telefone para marcar a reunião, marcar um café. E não é marcar um Zoom, não é marcar um meeting, é marcar um café. Principalmente no começo, quando o cara tá começando. Você vai falar com seus principais amigos, com a sua família. O que você vai fazer? Você vai fazer um agendamento de uma reunião? Vai mandar um invite para poder falar com a tua família? Não. Cara, o teu primo, vamos tomar um café? E aí você vai conversar com ele, falar o que você tá fazendo, falar como que ele tá sendo atendido, se ele tá gostando. E aí você tenta fazer essa prospecção. Eu acredito muito no olho a olho, né? E hoje em dia o pessoal tá perdendo muito isso, né? Aproveitando o tema e já caminhando aí para as últimas perguntas, você sabe, né, quando a gente conversou para eu entrar e começar a trabalhar aqui, que para mim um critério de escolha do lugar que eu ia trabalhar era enxergar a longevidade, que eu não estava interessado em construir o meu castelo num terreno de areia, né? E pensando em longevidade para a carreira de assessor, para o mercado... O que você poderia deixar de recado aí para quem está pensando em ser assessor, ou acabou de começar a ser assessor, ou quer entrar no mercado financeiro? É um mercado que veio para ficar? Ele pode pensar que ele vai viver disso pelos próximos 10, 20 anos? Não sei, eu já ouvi histórias nos Estados Unidos de assessores que passavam sua carteira para pai. Qual que é a sua visão desse mercado aqui para o Brasil? Tá. Como eu falei, né? Há 10 anos atrás, 1% do dinheiro estava nos bancos, estava nas corretoras, hoje está 10%. Eu vejo um cenário muito bom ainda. Eu vejo um oceano limpo mesmo ainda, né? E o mercado ele foi amadurecendo, né? Antigamente, lá em 2015, antes de 2015, praticamente as corretoras só falavam em renda variável. Em 2015, 2013, 14, 15, começou muito o modelo de plataforma aberta, de shopping financeiro, que era o que a gente vendia na época. Que era vender renda fixa, né, de outros bancos para você conseguir melhores taxas e vender fundos de outros assets para você ter uma diversificação. E o mercado, ele não ficou só nisso. Então, assim, eu acredito que o assessor que pensa que ele vai atender o cliente, ele só vai falar dos investimentos, ele só vai falar de a sua carteira rendeu tantos do CDI. Este assessor, eu acho que tem tempo para
tem um tempo ali limite para encerrar. Eu não acredito mais que esse tipo de assessoria vai dar certo. Até porque hoje todas as plataformas ficaram abertas, então o produto virou commodity. Ao longo desse tempo o mercado foi amadurecendo e aí a ideia que eu vejo é o quê? Pensa no seguinte, eu tenho os mesmos clientes há 10 anos, eu entrego um bom trabalho e fui agregando outros serviços. Né? Então, eu ajudei o cliente a conquistar a casa dele, eu ajudei o cliente a fazer as viagens dele, eu ajudei o cliente a conquistar a independência financeira dele, aí eu ajudei o cliente a pensar na sucessão patrimonial dele, eu ajudei o cliente, o nosso cliente a, por exemplo, vai viajar, ele não precisa se preocupar com a moeda, então eu entrego o dólar para ele, o cliente já tem uma empresa e ele precisava levantar capital, eu ajudei ele. Então, assim, qual que é a chance desse tempo com o meu cliente ser pequeno? É muito baixo. Então, assim, se você coloca o cliente no centro e ajuda em todo esse 360, cara, é assim, eu de fato, eu acredito sim, eu tenho um filho de 11 anos, o Miguel, e se ele quiser lá na frente ser assessor de investimentos e tudo, eu tenho certeza que os meus clientes, eu vou conseguir passar esses clientes para o meu filho e assim por diante, né? As carteiras vão ser cada vez maiores. Quando nós fundamos a RV4, a gente acreditava que o nosso sonho era chegar em 100 milhões de custódia. Nossa, quando a gente chegar em 100 milhões vai estar ótimo para a gente. Hoje a gente tem mais de 2 bi e a gente fala, nossa, a gente tem muito pouco ainda porque o mercado é muito grande, né? Então, assim, pensar em planejamento financeiro, pensar em acúmulo de capital e você falar em curto prazo são coisas que não conversam. Então você só vai fazer um bom planejamento financeiro e fazer realmente o acúmulo de capital se você falar em longo prazo, né? Então, assim, vai ter longevidade na RV4? Vai. O cliente vai ter longevidade com atendimento, assessoria? Vai. O profissional que entrar na RV4, ele pode sim pensar em construir uma carreira longa, 10, 15, 20 anos? Pode. Entende? Até porque na hora que o mercado estiver saturado, aí sim os melhores vencem. Aí sim quem tem muito diferencial vence. E aí começa uma grande concorrência. Mas hoje a nossa concorrência ainda são com os bancões, que nem um serviço ainda dão. Entendeu? Então, se você tem um gap tão grande, assim, eu vejo que a gente tem mais 10, 15 anos, assim, com um gap muito grande. Depois, daqui uns 15 anos, talvez, nós vamos começar a pensar em um movimento de consolidação, onde o mercado já está bem saturado, e aí começa assim, quem é melhor? Eu entrego mais serviço do que você, mas hoje em dia tem gente que não está entregando nada. Então é um gap muito grande. Então eu vejo muita longevidade, muita. Muito bom. Caramba, tempo voou. E insights muito bom para profissionais que querem ser assessores, para pessoas que empreendem, né? A RV4, você passou aí por 10 anos de crise, pandemia, cenário, governo de direita, governo de esquerda. Então, para a gente fechar, eu queria que você pudesse mandar uma mensagem aí para os nossos espectadores. Acredito que a gente tem ali pessoas que buscam trabalhar com a gente, pessoas que gostariam de ser cliente. Qual que é, assim, a cultura da RV4? O que eles podem esperar aqui? Qual o recado que você pode passar para eles? Putz, assim, eu acho que eu falei bastante, mas né, o que eu vejo o valor, né, dentro da cultura da RV4? Primeiro, a pessoa que ela busca o tempo inteiro aprender, né, coisas novas. Esse é o primeiro ponto. Aquela pessoa que vai entregar mais do que pediram para ela. Foi assim que eu cresci na vida. Foi assim que eu sempre fui crescendo, desde quando eu trabalhava limpando o banheiro, e aí eu fui promovido o limpador dos banheiros, e depois eu fui promovido a outra, porque eu entregava mais, e não importa onde, né, entregar mais. Essa atitude é muito difícil você ensinar. Essa atitude tá lá dentro, né? Então, assim, tenta trabalhar isso, né? Entregar mais, né? E um outro ponto, eu acho que assim, o mindset cara, você precisa primeiro plantar bastante coisa. Você precisa fazer o quê? Você precisa ter um pensamento de longo prazo. Você não vai enriquecer
Você não vai fazer o seu cliente enriquecer e você não vai enriquecer rápido. Você não vai colher as coisas muito rápido. Hoje o que eu vejo, a grande maioria é muito jovem que acha que é no mercado financeiro que vai dar a grande tacada e vai ficar milionário. Não é isso. Mas eu posso garantir para você que se você tiver essa paciência, se você tiver essa resiliência, se você estiver entregando mais do que esperam de você, eu garanto para você que dentro da cultura da RV4, eu garanto que você vai conseguir galgar patamares que você nunca imaginou na vida. Muito bom. Esse é mais um episódio do podcast. Eu sou suspeito para falar, sou fã de podcast, eu assisto todo dia, eu vejo treinando. É assim uma forma muito boa para você ganhar conhecimento, estar informado. Nós vamos gravar de maneira recorrente. Fique ligado, se você tiver alguma sugestão, pode escrever aqui embaixo para a gente, mandar mensagem. Sejam todos bem-vindos ao podcast. Abraço, pessoal.